estamos chegando à reta final dessa história magnífica, porque Emma e Lycra já se renderam à paixão. Depois daquele momento, né, todo sexo entre eles, que ele arranca a virgindade dela como realmente um animal selvagem que ele é, eles estão vivendo de boa, tranquilo, aonde fazem muito amor, aonde conversam muito. Ele chega a levá-la a uma parte do castelo, aonde tem assim várias flores. E como ela, né, não pode andar no sol, óbvio, então ela vai lá todas as noites para ver as flores se abrirem, porque são flores propícias para se abrirem somente ao luar. E ela fica encantada porque ela nunca viu uma flor se abrindo. E numa das conversas que eles têm, eles começam a falar sobre a vingança dele, que ele diz que ele vai deixá-la por algum tempo para que ele possa se vingar. Se vingar de quem? Dos vampiros que aprisionaram ele. E ela começa a questionar que ela também é uma vampira. Se ele tem tanto ódio, tanta raiva, então automaticamente ele tem raiva dela também. E ele fala que não, que é diferente, que ela é uma criatura diferente. E que ele ama ela do jeito que ela é. Quer dizer, ele ama não, porque ele não disse que ama ela. Ele disse que ele gosta dela do jeito que ela é. Num determinado momento, ela começa a questionar sobre o pai dela. Que o pai dela pode ser esse tal de Demétrio que ele fala. Porque esse Demétrio, ele sequestrou uma de suas tias e sumiu com ela. Eles acreditam que ela, o que se ouve falar, é que ela está no fundo do oceano, se afogando. Morre, ressuscita. Morre, ressuscita, né? Então, ela está nesse sofrimento eterno. E realmente eles não encontraram ela. E esse Demétrio também foi quem matou o pai do Lycra. E por conta dessa morte, o irmão dele foi em busca do Demétrio para acabar com ele, mesmo sabendo que o Demétrio é o mais poderoso, ele é o rei dos vampiros. E ela disse que ela pode, então, ser filha desse Demétrio, né? Porque ela não sabe quem é o pai dela, ela buscou informação, mas ela não conseguiu nenhuma. Então, ele pode ser o pai dela. E o Lycra, como ele fala demais, ele acaba soltando. Nunca, jamais, porque você é doce, você é meiga. E qualquer descendente desse Demétrio, deve ser um sanguessuga horroroso, um que merece ficar no quinto dos infernos. Ele disse isso, gente. E os dias vão se passando e ela começa a fazer comprinhas, começa a aproveitar a vida, né? Porque não tem nada para fazer ali. Ela liga para as tias e contando para as tias que realmente ela é a companheira dele, que ela tá bem, ela só não tá mais feliz porque não tem as tias junto dela. E a tia trata ela bem, uma tia trata, a outra também, e ela começa a questionar por que não vieram resgatá-la em nenhum momento. Por que não vieram até ela? E aí elas falam, calma, tudo tem seu tempo, nós já estamos providenciando isso. O que ela não sabe é que as tias estão se preparando para uma guerra. Porque as tias sabem que os vampiros, esse Demétrio, vamos dizer assim, ele está à procura de alguém. Né? Que o capanga dele, o Ivo, já atacou elas recentemente em busca de alguém. Mas não disse quem. Mas eles não imaginam que sejam ela. Imagina que seja uma outra tia que esteve presa e foi liberada porque se apaixonou por um sanguessuga. E esse capitão acabou libertando ela. Elas nem imaginam que é a Emma que eles estão procurando, porque é a Emma que eles querem. Quando chega um certo dia, a Emma tá dormindo e aconchegada no Lycra, porque ela só dorme assim agarradinha nele. E aí ela começa a ter um sonho terrível. Por quê? Porque com essa proximidade deles, ela tomando o sangue dele, então ela tá ficando mais forte, ela tá tendo mais reflexo, ao ponto de todos os dias ela colocar a mão no sol e suportar mais tempo sem se queimar. Tudo isso eu acredito que é por conta do sangue dele. E por conta dessa proximidade, ela também começa a ter os sonhos dele. E no que ele está sonhando com ela começa a sonhar também, e num determinado momento o sonho muda.
aonde ela se vê dentro de uma catatuba, onde tem os vampiros, que ela nunca viu na vida, ela não reconhece aqueles vampiros, não é nenhum que atacou ela. E tem um que ele é loiro. Ela fica perplexa com aquilo, com o olhar frio daquele vampiro, como ele ataca a Lycra, como ele judia de Lycra, e de repente o fogo levanta, o fogo sobe, queimando ele vivo. E ela sente tudo aquilo, ela sente aquela dor, ela sente uma revolta de ver o seu amado sofrendo daquela forma. Tanto que o Lycra acorda com os relâmpagos lá fora, quase derrubando o castelo. Nossa, raios. Tá terrível o tempo lá fora. Por quê? Porque ela tá sonhando e ela está muito nervosa com tudo aquilo. O sentimento dela tá muito à flor da pele. Então ela acaba criando esses raios, criando esses relâmpagos. E assim ele tenta acordá-la com dificuldade, mas quando ela acorda ela não se lembra. Ela não consegue se lembrar do sonho. Depois eles conversam mais um tanto, ela se acalma e continua a vida muito bem, obrigada. Até que um dia eles estão conversando e ele tentando entender esse sonho dela, e ela fala que ela não se lembra porque ela não conta para ele que ela sente a mesma coisa que ele, que ela vê a mesma coisa que ele quando ele sonha. Ela não contou isso para ele. E eles estão conversando até que eles começam meio que discutir, porque ele não entende que ele tem que largar de lado essa vingança dele, porque ela pode perder ele. Ele fala que não, que se ele fizer isso, ele não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir ir pra frente, não vai conseguir fazê-la feliz. Então ele vai sim se vingar. Ela sai brava e quando ela tá um pouco distante, ele escuta um estrondo. Ele sai correndo, já passa por ela, pega ela e coloca ela dentro do quarto e avisa: não, saia daí. E ela fala: eu vou ajudar você. Ele fala: pelo menos uma vez na vida, me obedece, fica aí, não saia daí. Nisso, ele vai em direção à escadaria. Quando ele chega lá, quem são? As tias dela. Então, é a tia, o nome dela é só meio estranho, então eu não vou nem falar para não errar muito. Mas tem a tia que é fria de coração, tanto é que o próximo livro vai ser dela. Né? Por que, que ela é sem emoção? Ela não sente nada, ela não sente desejo, ela não sente tesão, ela não sente ódio, ela não sente nada. Ela realmente é uma pedra de gelo. Tem a tia, que é aquela uma que é arqueira, então ela nunca erra, porque se ela errar, ela sente dores terríveis, então ela nunca erra. E mais um bando. E ele fica admirado, porque como que conseguiu destruir um portão daquele? E daí elas começam a falar que foi por conta de uma bruxa, que fez um feitiço. E eles começam meio que discutir, conversar, porque elas o tempo todo elas se mantêm frias, elas não se alteram. E fica falando para ele que eles querem a Emma, que é para devolver, que elas não vão sair de lá sem ela. Nisso, ele fala que não, que só vai acontecer por cima do cadáver dele, porque ela nunca, jamais vai voltar para elas. Ele levanta a espada, porque ele está segurando uma espada, e nisso ele vê a arqueira mirando para ele, mas ele não liga, ele está disposto a lutar pelo amor da sua vida. E aí a arqueira, ela, se não me engano é a Lúcia, ela solta o arco, né? Ela solta a flecha, arco não, ela solta a flecha, rasga o tendão dele no ponto que ele derruba a espada, porque ele não tem forças. Do nada, ele sente a espada se levantando no meio das pernas dele. E quando ele dá uma olhadinha para trás, ele vê essa sem emoção. Ela está preparada para cortar ele. E ela só está esperando a ordem de uma das outras para fazer isso. Mas ele não se intimida. Ele fica olhando para as outras e começa a dizer que a Emma não vai voltar. Nunca, jamais. Nisso, Emma aparece, como sempre, porque ela não obedece. E ela começa a dizer: então você jamais vai me liberar, você me mentiu. Ele falou: não, isso foi depois de conhecer elas. Porque, olha, elas não merecem ficar com você. Elas não têm sentimento. E isso ele começa a atacar. E eles ficam naquela discussão, aonde o Lycra vê ela como bebezinho, que não pode ficar com aquelas tias, porque elas vão maltratá-la. As tias vê que ela não pode ficar com ele,
porque ela é muito delicada para aguentar um brutamontes daquele. Enfim, ela fica ali no meio observando aquilo, eles guerreando, eles brigando por causa dela, mas não porque querem ela, mas simplesmente achar que ela é fraca, que ela é frouxa. E ela começa a pensar que realmente ela é. Nisso ela começa a ficar meio revoltada, o céu começa novamente a relampejar e ela fala para sem coração, vamos chamá-la assim, abaixa essa espada agora. Daí ela fica olhando, ela fala, abaixa essa espada agora. Aí ela acaba abaixando. E ela começa a mostrar uma Emma que elas não são acostumadas a ver. Só que no meio daquela discussão, no meio daquela coisa toda, porque tá todo mundo à flor da pele, nisso Cassandra já entrou, e a hora que ela vê aquela cena daquela espada, né, que a hora que ela entrou, a espada ainda tava no meio das pernas dele, ela para, ela fica só observando, e aí tá aquela muvuca toda, aparecem 3 vampiros. Quando aparecem os vampiros, então eles esquecem da briga entre eles e começam a lutar contra aqueles vampiros. E um dos vampiros mostra o dedo para Emma e diz, ele tá aguardando você. Eu vim para buscar você. No que ele fala isso, Lycan já pega ela, já joga ela para trás e fala, se afaste, se esconda, né? E eles começam uma luta. E ela fica olhando para aquele vampiro e aquele vampiro só mexe a boca, mas ela escuta. Fala assim, eu vim te buscar. Ele está te aguardando. E ela começa a lembrar do sonho do Lycra. E ela se recorda que ela lembra muito a mãe dela, mas a mãe dela tinha os cabelos negros. Que então o pai dela devia ser loiro. E quem era o loiro que estava ali no sonho do Lycra? Demétrio, o poderoso chefão. Vai aumentando a raiva dela e ao mesmo tempo ela vai vendo que agora ela sabe por que ela nasceu, porque na verdade ela é como ele, ela não merece nada. Ela começa a ficar pensando tudo isso, até que ela se levanta, o vampiro estende a mão para ela e ela estende a mão para esse vampiro. A tia dela que está próxima do vampiro, ele não faz nada, gente. Sinceramente, ela não faz nada. Tipo assim, vai. Nisso, os dois somem, porque eles se teletransportam, né? Óbvio, né? Vampiro faz isso. E somem com ela. E eles começam ali uma nova discussão, porque o Lycra não acredita que a tia deixou ela ir. E a tia age como assim? Ela foi ali dar um passeio e já volta. Nesse naipe. E ele começa a acusá-las, elas acusam ele que causou tudo isso. Ele fala que não, que foram elas, porque elas arrebentaram as portas. Elas trouxeram eles até ali, então a culpa é totalmente delas. E aí o telefone toca, uma delas atende e fica respondendo a outra. Não, sim, ela foi porque quis. Ela foi em direção a ele. Ela até se teletransportou para ficar mais próxima do vampiro, coisa que ela nunca fez, né? Então, não, ela foi de livre vontade. Nisso, ele toma o telefone e começa a gritar, né? A culpa é de vocês, o que vocês fizeram, para onde ela foi levada. Ela falou assim, olha, para onde ela foi levada eu não sei. Mas eu sei que o meu cachorrinho favorito vai conseguir encontrá-la, né? E vai trazê-la pra gente. Ele fala, jamais, nunca. Fala, bom, se você não trouxer-la, é ótimo. Se você não encontrar ela e não a trouxer para nós, creio que eu vou ter que dar um jeito nesse lobinho, nesse cachorrinho que está aqui comigo. Aí ele gela e fala, o que você está falando? Ela fala, do seu irmão. Vamos fazer uma troca justa. Emma pelo seu irmão. Aquilo, gente, ele gela, porque ele acredita fielmente que Demétrio matou o irmão dele. Como matou o pai dele, como matou os outros irmãos dele. E o Demétrio, além de tudo, além de matar praticamente a família dele inteira, Demétrio tem um anel que é dele, a marca deles. E ele tomou esse anel. Foi por isso que o irmão dele ficou tão revoltado e acabou indo sem se importar se ele ia matar Demétrio ou se ele ia morrer. E com isso, ele começa a ir atrás de maneiras para encontrar Emma, porque como ele, né, ele se livrou sentindo o cheiro dela, então ele acredita que ele vai sentir o cheiro novamente, porque ele acredita que ela está no mesmo lugar que ele foi aprisionado. Então ele
prepara tudo para ir para lá. Em contrapartida, a Emma foi levada com muita brutalidade por aquele vampiro para um lugar escuro, aonde, a hora que ela chegou numa sala que o vampiro empurrou ela, ele disse: não tem de escapar, porque daqui ninguém sai, ninguém consegue se teletransportar, somente ele. E ali ela fica pensando um monte de coisa. O tempo passa, horas passam, até que ela escuta uma voz. E quando ela escuta essa voz, que ela procura a voz, a única coisa que ela enxerga são os olhos vermelhos. E agora, é Demétrio? Demétrio é o pai dela? E como ela vai se livrar disso? E como Lycran vai conseguir encontrá-la? Vamos saber de tudo isso no próximo, que será, acredito eu, o nosso último vídeo, o nosso último bate-papo sobre essa história que é incrível. Fiquem com Deus e até a próxima.